Bom, eu comecei a andar em bicicleta em 2008, devido a um acidente que eu sofri no tornozelo, impossibilidade de praticar outro esporte. Aí o médico até aconselhou andar de bicicleta para fortalecimento da perna. Eu comecei a utilizar a bicicleta porque quando chegava no final de semana, eu ia de ônibus, né, na verdade. Quando começou a chegar no final de semana, os ônibus eles atrasavam ou praticamente nunca passavam. E eu sempre chegava atrasado no serviço por conta disso. Então eu comecei a andar de bicicleta somente nos finais de semana. Só que aí eu vi que era possível também eu utilizar em dia de semanas, né, de segunda a sexta, era tranquilo. Então foi quando eu resolvi, né, andar de bicicleta praticamente todos os dias, quando eu ia para o serviço. E eu comecei isso ainda em 2010. Chegando aos 40 anos, meu pai sofreu um problema de saúde e eu fiquei assustado por ser muito parecido com ele. E ele faleceu e eu fui no meu médico e perguntei o que eu posso fazer para não ficar igual ao meu pai. Bom, a primeira coisa é emagrecer, que é uma coisa difícil de fazer, né? E outra é melhorar a sua capacidade de exercício físico e tal. E eu falei, bom, o que eu tenho rápido já de patrimônio? Eu sei andar de bicicleta. E morando aqui, eu moro no Planalto Paulista, que está a uns 20 km de distância daqui. E achei uma ideia para ver o que aconteceria vir da minha casa até aqui. Adorei. E aí começa a somar essas coisas. A ciclovia da Marginal Pinheiros abriu. E essa ciclovia foi ótima porque eu pude entrar num lado da cidade que eu nunca tinha andado, que é beirando o rio, né? Mas era muito pouco utilizada, isso foi em 2008. Eu já morei fora e quando eu morava fora eu andava bastante de bicicleta, mas quando eu voltei para São Paulo eu tinha medo de andar. Ainda não tinha ciclovia, bicicleta ainda era vista como uma coisa muito perigosa. E eu sempre quis vencer um pouco esse medo e começar a andar de bicicleta. Eu fui influenciada, mas assim, de ver pessoas andando de bicicleta, fazendo esse trajeto, e eu falei, também quero isso para mim. E vários amigos que já andavam me ajudaram a escolher o modelo da bicicleta, me deram dicas como andar. Isso me ajudou muito também a começar a andar. Quando eu vou muito longe, aí eu pego o transporte público. Mas eu tento fazer a pé, até uns 5 quilômetros eu normalmente faço a pé. Que dá 1 hora caminhando, 1 hora e pouco caminhando. Porque se eu fizesse de outro modo, seria o mesmo tempo também. E aí você conhece a cidade de uma forma diferente e mesmo por exercício. Sim, todo mundo pergunta, quando você vai em médico, etc., você faz alguma atividade física? E eu sempre falo, eu ando. Mas você anda muito? Eu falo, não, eu ando todos os meus trajetos do dia, então eu ando muito. O resíduo, ele ainda não tem aquela infraestrutura de ciclovia ainda. Mas até que é tranquilo. Na qualidade do asfalto, é praticamente zero a quantidade de buraco, né? E eu procuro também sempre fazer aquele trajeto plano, né? Então é tranquilo, um trajeto de 5 km, né? Somente ida, né? 10 km ida e volta. E eu acho bem tranquilo, né? Às vezes tem o trânsito, às vezes tem condições adversas, né? Chuva, neblina, mas aí é tranquilo. Trabalho a cerca de 15 km da minha casa e eu faço esse trajeto totalmente de bicicleta. Pego um trecho que ainda não tem ciclovia, ciclofaixa, pego a ciclovia da Radial Leste, na Zona Leste, e um trecho final que não tem ciclofaixa nem nada, só a rua mesmo. Olha, eu acho que os lugares que a ciclovia chega salvam uma galera. A continuidade disso seria lindo e a melhor manutenção, porque ela passa em alguns lugares que realmente, tipo, é zoado o chão, aquela típica vaga que só pintou de vermelho. Mas eu acho que é isso, a junção dela seria linda, assim, pra todo mundo. Eu moro na Vila Olímpia e eu trabalho aqui na Angélica. Então eu uso a ciclovia da Faria Lima e eu estaciono lá no bicicletário do Largo da Batata, que é muito bom, e subo de metrô. Mas agora com a ciclovia da Paulista eu quero começar a vir direto. E uma ciclovia facilita muito para os pessoal que está começando agora. E incentivaria muito aquela população que está retraída, aquela população que quer andar de bicicleta, mas não pode, tem medo. Emagreci, apesar que mantive meu peso tranquilo e mais disposição. Sem dúvida nenhuma, foi excelente. É um cansaço diferente. Então eu tenho uma economia mensalmente utilizando a bicicleta. Saúde principalmente, né? Que você deixa de ser sedentário, né? Eu quando voltei a pedalar, eu falei, não,
Vou pegar a bicicleta e vou fazer o que eu fazia quando eu era pequeno. Eu fui até a esquina e quase infartei, né? Não tinha o pique meu, já tinha acabado. Aí eu comecei devagarzinho, fui, continuei, peguei um ritmo bom, um condicionamento legal e tudo mais. Financeiro nem se diz, né? O que você economiza se deslocando, por exemplo, no meu caso, um trecho de 15 km, de carro eu gastaria 1h30, dependendo do trânsito. Eu gasto 45 minutos. E economizo também estacionamento e outras coisas no carro. Na questão do trabalho, melhorou muito o meu humor, melhora muito. Né? É difícil, você comparar o humor com outra pessoa, às vezes, lá no seu trabalho, realmente várias vezes tem gente que chega sem disposição, né, do trabalho. No ato de você andar de um ônibus cheio, ele já te quebra totalmente. Melhorou muito o meu desempenho no serviço, principalmente porque eu trabalho muito tempo sentado. Então, isso melhorou muito mesmo, porque aí você acaba trabalhando com mais disposição. Eu acho que sim. Bom, começa pela própria saúde, ela mesma, né? Diminuiu, realmente atingiu o meu objetivo. Após começar a pedalar, o peso é um problema difícil. Eu gosto de cozinhar, gosto de comer e tal. Mas os meus índices, pressão, os exames todos de laboratório, tudo abaixaram meus índices de diabético, se eu tivesse, não tem nada. Então a bicicleta colaborou muito para isso, né? E também a questão da paciência. Como qualquer esporte, quando você percebe que a bicicleta acaba sendo um ponto de escape, de descansar, relaxar. Então, nosso final de semana eu também pedalo bastante. Ainda mais em São Paulo, cheio de ciclovia agora, é quase como para desaparecer um pouco, pedalar também é uma coisa. Então, acho que tudo isso acaba, de alguma forma, contribuindo. Ou eu ganho mais porque eu estou mais relaxado, ou eu gasto menos porque eu não estou doente. Emagreci uns quilos e... fôlego, tudo melhorou. Fiquei menos estressado também. Eu tenho muito mais condicionamento físico agora. Eu até viajei com uns amigos e a gente fez uma caminhada a pé. E quando a gente chegou lá em cima, eu tava bem, e eles estavam morrendo, cansados, não conseguiam nem falar, e eu tava lá tagarelando. Então eu percebo que meu condicionamento físico está muito melhor, perdi peso e eu me sinto muito melhor, assim. Chego em casa bem-humorada, chego no trabalho bem-humorada. Eu ando bastante a pé, gosto muito de andar, até porque eu acho que me ajuda a organizar as ideias, assim. Aliás, tem várias teorias sobre isso. É difícil chegar alguma semana que eu acabo não sofrendo alguma situação de risco, porque a maioria é tudo imprudência de algum condutor, né? Já teve coisas engraçadas, muito engraçada aqui na Visconde Porto Seguro, eu estou pedalando. Uma rua estreita que tem aqui na Chácara Flora, eu estou pedalando, de repente os carros tinham que passar, claro, a gente percebia que eu estava atrapalhando, mas tinha como passar o carro. Uma senhora não teve dúvida, ela parou atrás de mim, começou a buzinar e falou assim: você não acha que está meio grandinho para ficar andando de bicicletinha no meio da cidade? Aí eu falei: mas a senhora parou o carro só para brigar comigo? E o marido estava no banco do passageiro, morrendo de vergonha, né? O que a minha esposa está fazendo, né? Eu falei: poxa vida, você não acha legal pedalar, né? Estou aqui, estou indo do meu trabalho e tal. Você está atrapalhando o trânsito. Eu achei cômico, não vejo nenhum. Só achei engraçado. A fechada é assim, acaba tendo fechada, né? Aí a importância é o ciclista mesmo se manter atento e visualizar também, antecipar o que o carro vai fazer, né? Então, tá sempre atento ao trânsito. Felizmente nunca aconteceu nada grave, mas eu ando na Faria Lima num pedaço que também não tem a ciclovia. Então eu tô constantemente ali entre carros, ônibus, táxis. Já sofri algumas fechadas, claro, mas uma coisa curiosa que aconteceu uma vez foi que uma pessoa que estava no ponto de ônibus me assustou. Berrou e eu poderia ter caído e me machucado, né? Uma brincadeira muito infeliz, assim, e, enfim, graças a Deus não aconteceu nada, mas é quase como se o fato de eu estar de bicicleta e a pessoa estar lá no ponto de ônibus esperando incomodasse um pouco, né? Acho que ainda a infraestrutura para quem anda a pé é muito ruim. Eu já quase caí, na verdade, na calçada muitas vezes. E acho que o risco principal está nas travessias, nos cruzamentos, né? Quando o pedestre tem que cruzar a rua, primeiro não existem muitas faixas de pedestre, mesmo na frente da minha casa, assim. Tem um lugar que não tem faixa de pedestre, você tem que se arriscar mesmo. E os tempos de semáforos também são muito ruins para quem anda a pé, né? Quer dizer, a gente está sempre privilegiando o carro, tem muito tempo para o carro passar, pouco tempo para a pessoa cruzar a rua. A gente tem muito problema na travessia, principalmente quando é conversão. E, na verdade,
você acha que você acha não, pela lei é preferência de quem está a pé, mas nenhum carro para nunca na conversão e é muito difícil você ver se o carro vai virar, porque as pessoas dificilmente põem seta para virar e vão entrando com tudo, assim. Então eu falo até que eu tenho muito medo toda vez que eu vou atravessar, assim, não é uma situação agradável. Sem sair correndo porque começou a piscar vermelho, ou nem tem semáforo, você tem que olhar muito. O que a gente fala no Cidade Ativa é que a relação do edifício com a rua, e que na verdade se dá através da calçada, é muito importante porque quanto mais íntimo ou interessante, né, o edifício for, ou essa fachada for, mais você vai incentivar o caminhar. Quer dizer, imagina você caminhando ao longo do Conjunto Nacional. Você tem um monte de vitrines, você tem portas, gente entrando e saindo, você se sente seguro, né? Então, eu só fazia aquilo que eu já fazia quando eu era criança. Como ciclista já de garoto, eu nunca aprendemos, por criança, a não concorrer com o carro no sentido de não somos iguais. O ônibus para, eu paro atrás. Nós sabemos que o ônibus ele dá preferência para o passageiro ir atrás e sair. O que eu vejo hoje, aí é meu lado, minha crítica um pouco, quem começa a pedalar hoje já vai com a posição que nós temos prioridade, ou somos melhores ou somos iguais ao carro. Bom, pode até ser igual, mas a massa é uma só, né? Então eu vejo muitas pessoas cortando os ônibus, esperando que ele, ou melhor, passando até entre os passageiros, esperando que o ônibus pare. Ele não vai parar. Se parar, não vai conseguir ser rápido. Então essa postura um pouco até arrojada, né, perigoso. Acontece acidente. Eu costumo usar bastante sinalização de iluminação atrás, na frente, apito. Eu costumo usar o apito. Tem uns que usam aquelas cornetas, mas eu costumo utilizar o apito mesmo, que aí eu acho mais eficiente. Buzina, né? Eu tenho uma buzina também que eu utilizo. São esses pontos. Iluminação para casa da noite e uma buzina. Não precisa também colocar uma buzina estrondosa para assustar o pessoal, mas só para dar um aviso também. E antecipar essas interações com o restante do trânsito, né? Não esperar para buzinar em cima. Vir buzinando um pouco antes já para pegar um tempo, já a pessoa já não pular para o lado. Esse aumento de ciclistas também está, evidentemente, aumentando a consciência dos motoristas. A população está. De qualquer forma, o movimento já está gerando polarização das opiniões. Pessoas são a favor, pessoas são contra, mas está tendo um movimento, o que é muito positivo, está aumentando a aceitação. Isso não tem dúvida. Andando na ciclovia, o motorista te respeita mais, né? Tem dois motivos para o motorista te respeitar. Ou quando você está com equipamentos de segurança. Quando você está com equipamento de segurança, ele te olha com outros olhos. E quando você está na ciclovia também. A bicicleta é um meio de transporte. Então, assim, o que é recomendado para ela? Por causa da velocidade, ela ficar do lado da direita, não junto à sarjeta, né? Tem muita gente que anda colado na guia. Ali é risco, não acerta. Vai pegar o motorista, ele vai querer ocupar a faixa. Então, assim, ocupa a faixa mesmo, da direita, como se fosse um carro, e aí o motorista é obrigado a passar para a faixa do lado e ultrapassar. É muito divertido, é um momento de reflexão, principalmente quando você está na estrada, viu? É muito, muito legal. Dá para você pensar em muita coisa, principalmente quando o cansaço vai batendo. É engraçado, né? Parece que começa a passar um filme na tua cabeça de muita coisa que você fez, até certa e errada, principalmente as erradas. Primeira coisa que a gente sempre fala é dar uma volta na quadra em volta da sua casa e com certeza você vai descobrir coisas que você não conhecia, serviços que normalmente você vai muito longe, vai até um shopping para fazer e que provavelmente tem um sapateiro perto da sua casa, chaveiro, todos os serviços e que é muito legal. Sair primeiro uma primeira vez em volta e com isso cada vez expandindo mais a área, o raio que você vai circulando e vai descobrindo a cidade. Acho que é encantador, assim, tem que experimentar. Acho que a bicicleta dá uma dimensão diferente para a gente andar na cidade. A gente vê o tempo é outro. No carro tudo muito rápido, as coisas passam, você fica olhando para frente. A bicicleta dá tempo de você virar o rosto, acompanhar. É como andar um pouco mais intenso, assim. É muito bom. Recomendo, incentivo para todo mundo. Uma conversa constante que eu tenho com meu círculo de amigos é para todo mundo abandonar o carro e pegar a bicicleta. Uma dica, compra uma bike e comece a andar. Pedalem bastante sempre. E pedalar é você ver o mundo numa velocidade diferente, vale a pena. Esse é o conselho que eu dou para todos vocês.